Foi só recentemente que eu descobri a diferença entre o termo resistente e a prova de. Quando você for comprar um relógio, vai por mim, presta atenção se o relógio é resistente ou se ele é à prova, certo? Você pode acabar tendo um prejuízo. Resistente quer dizer que você pode molhar. Assim, molhar. Molhou, enxugou. Talvez até tomar um banho. Esqueci de tirar o relógio para tomar banho. Mas esse relógio que é resistente à água, você não pode mergulhar na água, afundar na água, ou ir até mais fundo. A prova d'água é diferente. A prova d'água, ele é totalmente a prova d'água. Você pode afundar com ele na água. Tem alguns que tem até quantos metros você pode afundar, porque a vedação dele aguenta a pressão da água ali onde ele vai. Então, vai por mim. Ser resistente é diferente de ser à prova. Quando eu olho para a missão da igreja, a missão da igreja ela é a prova de tudo. Aliás, tem até um reality show que não é tão reality assim, em algum canal pago aí, que é a prova de tudo. Claro que isso é muito difícil, né? Uma coisa é a prova de tudo, a prova de água, de fogo, de calor, de gelo, de criança, de gato. Né? Vai por mim, plantas não são a prova de gato. A missão que Deus nos deu para a igreja, ela é a prova de tudo. E acredita em mim, o Senhor Jesus disse isso, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ele disse isso. Foi aquela vez quando o Pedro, ele pergunta, estão falando de mim aí? Aí eles começam a dizer, alguns dizem que o senhor é um profeta, alguns dizem que o senhor é uma reencarnação aí de Elias, alguns dizem que, sei lá, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro toma a frente e diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias, o escolhido, aquele que foi prometido. E aí o Senhor diz para Pedro, feliz é você, Pedro, porque não foi alguém, um ser humano, o termo é carne e sangue, ou seja, não foi um ser humano, é uma revelação espiritual que você teve. E aí ele diz assim, da mesma forma como você é Pedro, e a palavra é Petrus, que significa algo, uma pedra menor, sobre esta rocha. Jesus faz aí um jogo de palavras, essa rocha, falando dele, essa rocha, edificarei a minha igreja. É claro, óbvio, lendo a Bíblia e tudo mais, um homem, por melhor que ele fosse, não poderia ser a rocha que os edificadores rejeitaram e que foi colocada como pedra de esquina, jamais. Ele estava falando de si mesmo. E aí ele conclui, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é mais resistente, o material mais duro, resistente a tudo. O diamante. Pois essa semana eu vi uma notícia que conseguiram fazer um vidro que é algumas vezes mais resistente que o diamante. Você fala, como, né? Mas fizeram. A igreja, ela é algo assim. E quando nós olhamos para estava acontecendo com Paulo, a gente vem seguindo a história de Paulo, né? Lembra que a gente deixou Paulo onde? Naquele momento em que é como se ele tivesse terminado uma fase, né? Missão cumprida, aparece escrito assim, missão cumprida, próxima fase é Roma. Estava lá em Atos,
23:11, naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Agora, upgrade da missão. A gente vê Paulo querendo ir para Jerusalém, e ele desvia daqui, vai para lá, vem por esse lado que estão querendo matar ele aqui, e ele queria chegar a Jerusalém. Ele chega, testemunha lá, quase morre. Mas tem uma atualização da missão. Você agora vai para Roma. Paulo está parecendo ser a prova de tudo aqui, né? Parece? Mas ele não é. Ele é um ser humano como eu e você. Aí que está a boa notícia. É que se ele, Paulo, que se disse o pior dos pecadores, Paulo diz assim, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Você está familiarizado com isso? Aquilo que eu queria fazer, eu não consigo. Quantas vezes eu já disse isso? Aí quando eu digo isso, nossa, mas como eu queria, por que eu não consigo fazer o que eu quero? Ah, estou citando Paulo. Não, estou citando Davi mesmo. E aquilo que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Paulo fala sobre isso. Ele é um ser humano como eu e você. Mas olha só como é bom a gente olhar para uma figura como essa e conseguir nos identificar com ele, porque a nossa vida como cristãos desse mundo é uma missão, é isso que nós temos falado o tempo todo, e a igreja tem essa sua missão. E não se engane, meu querido, nós estamos sendo atacados o tempo todo. E se a igreja não, a missão da igreja não for a prova de tudo, nós não vamos conseguir chegar lá. Já aconteceu, igrejas desapareceram. Algumas igrejas não foram à prova de choque de gerações. Algumas igrejas não foram à prova de mente aberta ou inovações. Algumas igrejas não foram à prova de ventos estranhos de disciplina. Muitas igrejas desapareceram. Mas lembra de uma coisa: a missão da igreja continua. Mesmo que aquela igreja original lá de Jerusalém tenha deixado de existir, a missão daquela igreja dada por Jesus não acabou. Eu não sei se vocês sabem, mas agora, nesse próximo setembro, os batistas vão comemorar 150 anos de organização da primeira igreja batista em solo brasileiro, aqui em Santa Bárbara do Oeste, aqui pertinho. Não sabia disso? É verdade. E aquela igreja, por muito tempo, não foi considerada marco inicial dos batistas no Brasil. Essa igreja que existiu aqui em Santa Bárbara do Oeste. Teve uma em Santa Bárbara, 1871, 1879, a segunda igreja batista no Brasil, Igreja Batista da Estação, em Americana. Essas duas igrejas desapareceram. Eram igrejas que foram formadas por americanos, mas tinha brasileiro também, tanto é que o primeiro pastor batista brasileiro, um ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Então, se tinha um brasileiro, pelo menos um, pronto, acabou. Não tem discussão. Aquela igreja não era uma igreja fechada para americanos, era uma igreja que evangelizava, inclusive, há registros históricos da igreja chamando missionários, que efetivamente vieram, os Bagby, os Taylor, que vieram para cá, ficaram algum tempo aqui. Eu tive a oportunidade de visitar uma casa lá em Santa Bárbara do Oeste, onde eles moraram. Gente, a casa estava arrebentada, mas quando você entra na sala, parece que você está naquela casa de o vento levou. Imagina aquela lareira esculpida em madeira, naquela sala. É a casa de o vento levou depois do fim da guerra. Depois do fogo, dos ataques, bomba, etc. Aquela igreja, alguns disseram, eu me lembro, o meu reitor,
Venésio Soares Ferreira, que morreu esse ano, agora, um mês atrás. Quando ele estava meio entediado, ele me via, Lipican, me chamava assim. Aí ele queria discutir sobre o início do trabalho batista no Brasil, só porque eu era de Nova Odessa. Mal sabia eu que eu iria pastorear em Santa Bárbara do Oeste. Eu não tinha ideia que eu iria pastorear em Santa Bárbara do Oeste. E mudar o nome da igreja por causa dessa história. A Igreja Batista de Santa Bárbara, quando eu comecei a pastorear, era a primeira Igreja Batista em Santa Bárbara. Aí eu disse, irmãos, a primeira Igreja Batista em Santa Bárbara foi qual? A de 1871. Vamos mudar o nome da igreja para Memorial de Santa Bárbara? E mudamos. Aí isso tudo aí começou um movimento que resultou em a Convenção Batista Brasileira reconhecer o trabalho batista aqui como o marco inicial. Em 2014, na Assembleia da Convenção, então Santa Bárbara do Oeste foi reconhecida como o marco inicial dos batistas. Mas o que tem a ver isso tudo? Olha só. Assim como aquela igreja de Jerusalém não existe mais, mas a missão da igreja continuou, aquela igreja de Santa Bárbara não existe mais, mas pergunto, não vale? Não valeu? Eles não trouxeram missionários, não começaram a evangelizar aqui? Ou seja, aquela igreja em Santa Bárbara, que foi inaugurada há 150 anos, ela durou por 35 anos mais ou menos, depois ela desapareceu. Aí alguém vai dizer, bom, tá vendo? Ela não foi a prova de tudo. O pessoal voltou para os Estados Unidos, teve gente que foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, pessoas mudaram e alguns ficaram por aqui, né? Até na nossa igreja tem aí os descendentes dos americanos. Mas a igreja desapareceu. Ela não foi a prova de tudo? A igreja não, mas a missão da igreja foi. E se nós essa igreja aqui um dia desaparecer por alguma razão, a missão da igreja não vai desaparecer. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa época muito tóxica, ácida para a igreja crescer. Em qualquer lugar do mundo, nossos valores combatidos, aquilo que nós cremos, a respeito de valores familiares, valores morais, aquilo que nós acreditamos e vemos na palavra de Deus, como deve ser a nossa maneira de encarar as coisas, está sendo combatido. Mas nós não precisamos ter medo. Isso estava lá no contrato. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Se perseguiram a mim, não vão perseguir vocês? Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se vocês forem meus imitadores. É isso que está acontecendo com a igreja hoje. Vamos continuar. Nós vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu ali. De novo, estão querendo matar o apóstolo Paulo. Eu quero falar sobre essa missão à prova de tudo. O texto é Atos 23, 12 a 25. Depois que Paulo tem essa visão de que ele vai para Roma, né? Diz assim, na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar. E olha só aqui. Jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. Gente, só um detalhe. Sabe quanto tempo alguém consegue ficar sem comer? Teve gente que já ficou sem comer 40 dias. Mas sem beber água ou qualquer outra coisa, não passa de 4, 5 dias. Não passa, dependendo de onde você estiver, da temperatura, não passa de 4 dias. 5 vai. Para uma pessoa que depois vai ter que ser levada para o hospital e tomar soro. Esses homens prometeram que não iam comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Então Paulo tinha, no máximo, 5 dias de vida nas contas desses homens aqui. Vamos continuar. Eles não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo.
A conspiração envolveu mais de 40 homens. Não foi um doido só, não. Foram 40. Mais de 40 homens. E eles foram os principais sacerdotes e aos líderes do povo, e lhes disseram: juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Olha só a trama dele. Eles vão lá para os líderes e dizem assim: viu, fala para chamar Paulo de novo. E diz aí, inventa aí que vocês querem ouvir ele de novo, para ter uma oportunidade de pegar Paulo. Então peçam que o comandante traga Paulo de volta ao conselho, finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes e nós o mataremos no caminho. Transporte de preso é um problema. Todo mundo que já trabalhou em força policial sabe, transporte de preso é um problema. Você já viajou aí na estrada, viu um comboio, vem assim um monte de carros, aí vem um furgão todo fechado e vem mais um monte de carros, é porque um preso pode ser resgatado. Transporte de preso é um problema, mas nesse caso eles queriam matar. Queriam usar dessa oportunidade para tirar a vida do apóstolo Paulo. 16. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. É a primeira vez e a única que nós temos notícia de um parente de Paulo. É a única referência. Paulo era de Tarso. O que esse sobrinho estava fazendo lá naquele lugar? Não sabemos, mas ele fica sabendo do plano e vai contar para o próprio Paulo. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo importante para lhe contar. E o oficial levou ao comandante e explicou: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse o senhor esse rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. E o que quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus pedirão que o senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Então estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: não deixe ninguém saber que você me contou isso. Paulo estava de novo enfrentando uma oposição, agora ainda mais motivada. O perigo era real e iminente. Haveria uma emboscada para matar o apóstolo Paulo. Mas o que é que acontece? Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: prepare 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida escreveu uma carta. Está escrita a carta aqui, contando tudo. E ela está abrindo aspas e conta que ele achava que era o Paulo. Ele diz assim, versículo 29, não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa, sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte, mas estão querendo matar ele. Lembra que os romanos eram a autoridade máxima, os religiosos estavam querendo dar uma volta e fazer a sua vontade contra a lei local ali. E aí, versículo 31 diz: naquela noite os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido, levaram Paulo até Antipátride, voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. E o governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo.
E aí ele diz: ouvirei seu caso pessoalmente quando os seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Vamos tirar algumas coisas aqui dessa história. Primeira coisa que eu vejo aqui é que as pessoas que querem acabar com a nossa missão estão motivadas e convictas, assim como estavam motivadas e convictas ali para terminar, acabar com Paulo e a sua missão. Aqueles homens eram tão convictos porque eles achavam que estavam servindo a Deus. Até o próprio apóstolo Paulo uma vez disse: eu achava que estava fazendo um favor a Deus ao perseguir a igreja. Aqueles homens não tinham apenas uma ideologia, eles tinham uma convicção religiosa. Eles acreditavam que teriam que dar satisfações a Deus se não acabassem com aquele homem que estava pregando algo que eles não concordavam. Eles viam que Paulo era uma ameaça ao status quo deles. Porque Paulo estava pregando o evangelho e homens das sinagogas, homens e mulheres das sinagogas e também os gentios estavam entregando a sua vida ao Senhor Jesus, estavam crendo que o Senhor Jesus era o Salvador, o Messias, aquilo que eles diziam: não, não é não. Havia um grupo deles, inclusive, que queriam fazer acreditar que Paulo estava pregando contra o rei, contra o imperador romano. Ele não estava, ele estava falando de Jesus. Acontece o seguinte, aqui vai uma dica. Quando nós pregamos a respeito de Jesus, nós nem precisamos entrar em muitos detalhes sobre o que está errado. Sabia disso? É por isso que eu sou um pastor e prego o evangelho. Tem muitos pastores que pregam um monte de coisa, inclusive política. Mas eu acredito que se eu pregar o evangelho, você vai saber quando o ataque virá e de quem virá, e de que lado você deve estar. Que lado você deve estar. Pregar o evangelho em si só já é subversivo o suficiente. O evangelho do Senhor Jesus é subversivo, porque ele vai e mina as bases de um mundo que não quer o Senhor, que não quer transformação. E era isso que estava acontecendo ali com aqueles religiosos judeus. E mais tarde, isso vem a acontecer também, cai a ficha dos romanos. Porque o evangelho vinha para transformar aquelas pessoas que encontravam a fé no Senhor Jesus Cristo e acreditavam no caminho, como o próprio Lucas chama a fé em Jesus, de o caminho com C maiúsculo. Aquelas pessoas se tornavam diferentes e isso não era útil para aqueles homens, para aquelas pessoas naquela sociedade. E é por isso que quando olho para a palavra de Deus, eu entendo que não cabe a nós tentar, eu já falei aqui essa expressão, tentar cancelar o Apocalipse. Vamos lá, eu preciso falar um negócio. A gente vai, faz um monte de coisa e consegue eleger um governador, eleger um presidente, eleger alguém, eleger governantes que estão do nosso lado, ok? Só que, por quanto tempo isso vai acontecer? Por quanto tempo nós vamos ter governantes do nosso lado? Eu só pergunto para você, se você conhece a Bíblia. Não muito tempo. Não muito tempo. Nós temos que agir como Paulo, tentar ganhar tempo para cumprir a missão. Mas fatalmente, nós iremos bater de frente com esse mundo e nós não iremos usar as mesmas armas desse mundo. Presta atenção nisso. Ou veja o que o Senhor Jesus fez.
Jesus não usou as mesmas armas. Os apóstolos não usaram as mesmas armas que aqueles homens usavam. Aqueles líderes pegaram 40 homens e saíram para matar Paulo. Paulo nunca chamou 40 cristãos para ir matar ninguém. Entenderam? Não faz parte das nossas armas. Você abre o seu armário de armas, não tem ali aquela arma que o mundo usa. Ai, mas que arma que eu vou usar hoje aqui? Tem uma ali chamada amor. Foi essa arma que o Senhor Jesus usou. Aí você vai ter que pegar, é o que tenho para hoje. Aí o Senhor Jesus diz, ama o seu inimigo, dá outra face. Se mandarem você andar 1 milha, anda com ele 2. Se alguém quiser levar a tua túnica, larga também a capa. Não resista ao perverso. Amigo, nós somos cristãos, foi para isso que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus, é isso aí. Nós não vamos sair daqui para derrubar um templo que nós consideramos pagão ali na esquina. Tem igreja fazendo isso, gente. Lá no Rio de Janeiro acontece isso direto. O povo de igreja vai lá e destrói altares. Não faça isso, evangeliza aquela pessoa. Sabe quando é que essa pessoa que teve a sua casa invadida, ou o seu templo considerado pagão, né? E é mesmo, mas sabe quando essa pessoa vai parar para ouvir o evangelho de novo? Nunca mais. Nunca mais. Você quer derrubar as portas do inferno? Sabe como é que você vai derrubar as portas do inferno? É falando do amor de Jesus, não é metendo o pé na porta, entendeu? Não é tacando fogo na porta, porque o fogo do outro lado é mais quente. Não é com ódio que você vai derrubar as portas do inferno. Igreja não vai conseguir fazer isso. Todas as vezes, presta atenção no que eu vou dizer, estuda a história, todas as vezes que a igreja usou as armas do inimigo, não deu certo. Dá uma olhada na história da Inquisição. Não dá certo, porque não foi o que o Senhor Jesus ensinou. Não foi. Eu tenho que pregar o que está na Bíblia. Eu tenho que usar o exemplo de Jesus. Eu não posso ficar inventando moda, não. É muito bonito. Eu sei que eu corro o risco de ser cancelado, sabe? Pastor Davi, isentão, sou nada. Não sou isentão, não. Eu estou com a Bíblia aqui na mão. Eu estou com Jesus. Foi Ele que me falou para falar isso. E está aqui. Olha o exemplo dele. Nunca na história, quando a fé tentou ser imposta por guerra política, pressão, nunca deu certo. Aliás, a igreja sempre fracassou e gente deixou de crer, o evangelho teve prejuízo quando isso foi feito. A motivação daqueles homens era religiosa e era o orgulho também. Contra o orgulho a gente só tem uma arma para lutar. Humildade. Porque o orgulho gera mais orgulho ainda, sabia disso ou não? Se você for tentar combater o orgulho com mais orgulho, você só vai escalar a coisa. Você só consegue combater o orgulho com humildade. Isso na sua vida no geral, no seu casamento, nos seus relacionamentos no trabalho. Vai tentar combater o orgulho do seu chefe com mais orgulho seu. Não vai adiantar em nada. Orgulho não se combate com orgulho. Aí a gente chega no segundo tópico aqui. Aquele relógio está atrasado, eu estou enganado aqui, ó. Bom, tudo bem. Então, tenho menos tempo do que eu estava imaginando. Olha a segunda coisa.
Não, na primeira, como combater um inimigo motivado e convicto? É estar motivado e convicto na fé no Senhor Jesus também, tanto quanto Paulo estava. Ele não parou, não. Ele sabia que uma hora ou outra ele iria morrer, então ele vai. Meus queridos, nós podemos morrer pelo amor do Senhor Jesus a qualquer momento. Eu só não vou apoiar quem quer me matar, tá bom? Eu não vou votar em quem historicamente é contrário à minha fé, não vou. Eu não vou votar em quem historicamente é contrário aos meus valores, eu não vou votar. Se você quiser votar, depois você responde lá para Deus. Eu cresci ouvindo, por ser descendente de Letos, né? Eu cresci ouvindo histórias a respeito de como os parentes lá sofreram por conta de gente que, por suas ideologias, fecharam igrejas. Né? Quando a União Soviética comunista invadiu lá a Letônia, fecharam igrejas, mandaram o povo lá para a Sibéria, pastor sendo morto, igreja virou central de rádio, quartel-general do partido e tudo mais. Eu não vou. Agora, passou disso, eu tenho uma arma: pregar Jesus e o seu amor. Acabou. Olha só, Paulo usa uma arma aqui sem violência nenhuma. Só usa a verdade. Segunda coisa, devemos fazer a nossa parte para estender ao máximo o nosso tempo de cumprimento da missão. Ou seja, meus queridos, nós vamos fazer todo o possível para encurtar o nosso tempo como igreja missionária? Claro que não, claro que não. E Paulo pega o seu sobrinho e fala: sobrinho, vai lá e conta para o comandante que vão querer me matar. Alguém poderia dizer assim: bom, Paulo, você não confia tanto em Deus assim? Deus não falou que você ia para Roma? Por que você está preocupado? Acontece que existe uma coisa que é confiar em Deus e a nossa parte e fazer a nossa parte. E ele chama o seu sobrinho e fala: vai lá e avisa o comandante. Dentro do cronograma de Deus, o sobrinho do Paulo estava lá para ter ouvido a história toda e contar para o comandante. Então, nós estamos num mundo tenebroso, sim, só que nós temos que fazer a nossa parte para estender o máximo possível o nosso tempo de cumprimento da missão. E nós podemos fazer isso de várias formas, inclusive com relação aos governantes que nós escolhemos. Vocês me conhecem. Eu não fico aqui fazendo propaganda de governante ou de candidato nenhum. Você sabe disso, né? Mas você é inteligente. Sabe o que eu estou falando. Ele manda o seu sobrinho lá. Ele sabia que ele iria para Roma. Finalmente, Deus usa mesmo os incrédulos para a consecução dos seus planos e da missão que nos deu. Nós estamos tão preocupados. Gente, nós não temos gente do nosso lado para cumprir a missão. Aí sabe o que acontece? Deus usa até mesmo os incrédulos. Deus usa os incrédulos para favorecer a igreja na sua missão, até o ponto que o Senhor diz assim: aqui acabou, aqui você não vai mais, acabou. Então, sabe qual é o tipo de oração legítima que eu e você podemos fazer? É: Senhor, que os incrédulos, até mesmo os incrédulos, sejam usados, vejam o que está acontecendo e sejam usados para a consecução dos seus planos e da tua missão para a igreja hoje. Então, Paulo estava ali numa situação em que nós muitas vezes nos vemos.
Mas qual é a nossa ação? Primeiro, você pode fazer o possível que tiver às suas mãos para reverter alguma coisa que vá prejudicar você ou a igreja. Pode fazer faça o possível, mas nunca usando as armas que eles usam. Sem usar mentira, sem usar de violência, sem usar de difamação. Não. Senão eu pego e arranco as páginas que Jesus falou sobre como nós devemos agir e jogo fora. Não, pastor, mas Jesus falou, quem tem agora uma capa troca por uma espada. Isso aí foi uma expressão, uma frase, Jesus disse naquela noite que ele foi traído. E aí até Pedro fala, nós temos uma espada aqui. E aí Jesus, 2 espadas. Aí Jesus diz, basta. Quando Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado que estava prendendo Jesus, Jesus faz o que para Pedro? Pedro, cortou a orelha, agora enfia no bucho. É isso que Jesus falou? Não, ele fala, Pedro, para com isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Devo jogar fora essa parte da Bíblia? Não, né? Uma sensação que eu falei demais. Sabia que tem gente que não vem mais na igreja por causa de mim? Por causa do jeito que eu sou? Eu não quero que aconteça nessa igreja o que aconteceu nas últimas eleições. Aquela briga lá fora aconteceu dentro dessa igreja aqui. Teve gente que não veio mais na igreja por causa disso. Por causa de partido político, de ideologia. E um terreno fértil para trocar farpas, flechas e machadadas é a internet, gente. Sabe quem é que ganha com isso? O inimigo. Jesus disse que uma casa que luta contra si mesma não prevalece. Jesus não falou isso? Uma casa que luta contra si mesma não prevalece? Não precisa nem de inimigo. As eleições vão ser quando? Ano que vem, né? Eu já estou vendo que a coisa vai voltar e pior ainda do que foi. Então, meus irmãos, vamos falar de Jesus? Vamos imitar Jesus? E o resto a gente vai fazer na fé no Senhor Jesus. Porque a missão é a prova de tudo. Eu não sou a prova de tudo, você também não. Mas a missão do Senhor é a prova de tudo. Baixe sua cabeça em oração. Senhor Deus e Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, porque nós não somos nada, somos pequenos, somos falhos, eu sou falho. Que a Tua palavra se complete com a ação do Teu Espírito nos nossos corações. Estamos em tempos ruins nesse Brasil e no mundo. O cerco está se fechando. A igreja e os cristãos têm sido atacados pelos seus valores. Mas, ó Senhor, aqui colocamos as nossas vidas no Teu altar e dizemos, Senhor, se o Senhor quiser incendiar as nossas vidas, consumi-las para o teu louvor, é a Tua decisão, Senhor. Queremos continuar. Como Paulo usou de todos os recursos para continuar na missão. Queremos continuar. Mas ajuda-nos a crer no Teu Evangelho da missão. Obrigado ao Pai. No nome do Teu Filho Jesus eu oro. Amém.